Olá, galera! Estamos de volta com as nossas aulas. Vamos dar continuidade no conteúdo, tranquilo? Na semana passada, a gente revisou um pouco diluição de solução, ok? Então agora a gente continua. Vamos ver um pouco sobre mistura de soluções, certo? Então, revisamos diluição. O conteúdo de diluição é importantíssimo para esse conteúdo de mistura de soluções, ok? Compreendeu lá, resolveu as atividades, então a gente vai tirar esse aqui de letra, tranquilo? Então bora começar. Mistura de soluções com o mesmo soluto, ok? O que é que isso significa? Significa dizer que eu não vou ter uma reação química. Então eu vou misturar solutos iguais, que eles estão em concentrações diferentes. Quando eu misturar, qual vai ser a nova concentração? É isso que a gente vai aprender hoje. Então vai ter cálculos de mistura de solução que a gente vai ver, vamos detalhar e vamos exercitar para não ficar nenhuma dúvida, ok? Então, mistura de soluções com o mesmo soluto, eu vou formar uma nova solução, ok? Cuja concentração vai depender. Depende do quê? Depende da concentração de quem eu esteja misturando. Olha esse desenho aqui. Nesse desenho eu tenho um cloreto de sódio, que é o sal de cozinha diluído em água, misturando com outro cloreto de sódio, também diluído em água. Quando eu misturar os dois, o que é que vai acontecer? Eu vou ter também cloreto de sódio diluído em água, só que agora com outra concentração. E é isso que a gente vai aprender, a calcular o valor da concentração dessa nova solução formada. Do mesmo jeito, olha essa imagem, eu tenho dois sucos. Eu vou fazer um suco. O meu suco está bem concentrado. O teu suco está forte. Tá fraco, desculpa, o meu tá forte, o teu tá fraco. Quando a gente misturar, o que tende a ficar? Tende a ficar com a concentração mediana, ok? Por quê? Porque eu misturei duas soluções que têm o mesmo soluto. Se tem o mesmo soluto, não tem nenhum tipo de reação química, ok? Então eu vou ter uma mistura de volumes de soluções diferentes, com concentrações diferentes, produzindo uma nova solução com uma nova concentração. Tá certo? Então, bora lá. Como é que eu calculo? Qual é a fórmula que eu vou utilizar, Renato? É a fórmula. Eu tenho C1V1, C2V2, CFVF, ok? C1V1, C2V2, CFVF. Quando eu tiver o quê? Quando eu tiver o valor da concentração em grama por litro, que nós chamamos de concentração comum ou concentração simples, ok? Se for concentração molar, aí nós já temos essa outra forma, que é o M1V1, M2V2, MFVF. Qual é a diferença, Renato? Tem alguma diferença da primeira para a segunda? Galera, só notação, ok? Porque nós utilizamos o C para concentração grama por litro e utilizamos o M para concentração mol por litro, que é a concentração molar. O cálculo é o mesmo, o desenvolvimento da questão é o mesmo. Ok? Não temos nenhuma alteração, só mesmo por notação que a gente utiliza o C para concentração comum e utilizamos o M para concentração molar. Então, esse C1V1 do primeiro frasco, C2V2 do segundo frasco, CFVF, a minha concentração no final. Renato, se eu tiver três soluções, eu estou misturando três soluções, como é que a gente faz? É só acrescentar o terceiro membro. Então, eu vou ter C1V1 mais C2V2 mais C3V3 é igual a CFVF, ok? Então, eu posso utilizar várias soluções que o cálculo vai permanecer o mesmo. Só precisamos de quê? De interpretar, porque são questões que necessitam de uma interpretação detalhada. Eu tenho que ter cuidado aonde é que eu vou colocar os números que estão sendo falados para mim não errar o meu cálculo, ok? Então, bora exercitar, ok? Primeiro exemplo. Eu tenho duas soluções. Solução de quê? De hidróxido de sódio, que é o NaOH. A primeira, aqui é ela, e daqui é a segunda. Misturei as duas, eu vou ter uma solução final. Olha o valor das concentrações. O primeiro tem uma concentração 2 mol por litro. O segundo tem uma concentração 0,5 mol por litro. No primeiro frasco eu tenho um volume de 50 ml. No outro eu tenho um volume de 25 ml. Ok? Quando eu misturar os dois, qual vai ser o valor da minha concentração final? É isso que a gente vai calcular.
qual a fórmula eu vou usar? O C ou M? Olha o valor da concentração, mol por litro. Se a concentração é mol por litro, então eu vou utilizar M1V1, M2V2, MFVF. M1, concentração do primeiro, que é 2 mol por litro. V1, o volume do primeiro, que é 50 ml. M2, concentração do segundo, 0,5. VF, volume do segundo, que é 25 ml. Concentração final é o que eu quero encontrar. E qual é o volume final? É só prestar atenção. Eu não estou misturando o primeiro com o segundo. Se eu misturo o primeiro com o segundo, então eu vou somar. Eu vou somar o quê? Eu vou somar o primeiro, que é 50 ml, com o segundo, que é 25 ml. Aí eu acho o meu volume final, que é no total de 75 ml. Continuando aí, ó. Concentração do primeiro, falamos 2 mol por litro. Volume do primeiro, 50 ml. Mais concentração do segundo, 0,5 mol por litro. Volume do segundo, 25 ml. Concentração final, quero encontrar. Volume final, somei 50 com 25, 75. Ok? Então agora, vamos para a matemática. 2 vezes 50, 100 mol por litro vezes ml. 0,5 vezes 25, eu tenho 12,5 mol por litro vezes ml, é igual a concentração final vezes 75 ml. Somando 100 mol por litro vezes ml, mais 12,5 mol por litro vezes ml, eu tenho um total 112,5. Divide tudo por 75. Se vocês observarem, o 75 aqui está multiplicando. Quando ele passa lá para o outro lado, ele vai passar dividindo. Ok? Renato, por que tu deixou as unidades? Eu não gosto de colocar as unidades. Eu deixei as unidades, galera, para vocês verem que não tem necessidade de transformar. Renato, mas a concentração é mol por litro. Por que tu deixou em ml? Por conta disso daí que vocês vão ver agora, que essas unidades, elas se cancelam, ok? Então eu não tenho necessidade de transformar. O que é que eu tenho que estar ligado? O que é que eu tenho que prestar atenção? Que o volume esteja nas mesmas unidades. Se esse está em ml, esse aqui também tem que estar em ml. Então, se os volumes estiverem nas mesmas unidades, eu não tenho necessidade de transformar. Por quê? Porque aconteceu isso daí. O ml de cima cancelou com o ml de baixo. Então, qual é a unidade que vai sobrar? Mol por litro, que é a unidade que a gente precisa do nosso resultado. Então, a minha concentração final vai ser o quê? 12,5 dividido por 75, que dá um total 1,5 mol por litro. Então, eu misturei o primeiro com o segundo. O primeiro tinha uma concentração 2, o segundo tinha uma concentração 0,5. Misturei os dois. Qual foi o valor da minha concentração no final? 1,5 mol por litro, ok? Com um volume total de 75 ml. Bora praticar, ok? Questão de mistura de soluções só aprende se a gente praticar. E lógico, eu tenho que ter atenção na minha interpretação, porque se eu não interpretar da maneira correta, eu não vou desenvolver, certo, a questão. Então bora lá. Uma solução preparada que apresenta 0,4 gramas por litro C6H12O6, que é a glicose, dissolvida em 150 ml de solução. Ela é misturada a uma outra solução que possui 0,2 grama por litro de glicose, dissolvido a 50 ml de água. Qual é o volume e a concentração da minha solução no final? Tem reação química? Não. Por quê? Porque eu tenho o mesmo soluto que é a glicose. Eu só tenho que interpretar. O primeiro, 0,4 a concentração, o volume 150. O segundo, 0,2 a concentração com o volume de 50. Então, já era. Conseguimos resolver. Diferença nessa questão daquele exemplo anterior que a gente viu, a concentração, né? Aí eu tenho uma concentração grama por litro. Naquela outra, eu tinha a concentração mol por litro. Então, aí eu tenho C1V1, C2V2, CFVF. Tranquilo? Então, bora lá. Concentração do primeiro, identificamos lá que é 0,4. Volume do primeiro, eu tenho 150 ml. Tranquilo?
Concentração do segundo, eu tenho 0,2 gramas por litro. E o volume do segundo, 50 ml. A questão pede, qual é o volume do final? Volume do final, galera, eu já sei. Somei o volume do primeiro com o volume do segundo. Então, o volume no final, eu tenho 200 ml. Para me achar a concentração, agora é só a matemática, ok? Utiliza aí a matemática e a gente consegue resolver essa questão. Então, 0,4 grama por litro vezes 150 mais 0,2 grama por litro vezes 50 ml é igual a minha concentração no final vezes 200 ml. 0,4 vezes 150, eu tenho 60. 60 gramas por litro vezes ml, eu estou mantendo a unidade para vocês observarem, ok? Mais 0,2 vezes 50, 10 gramas por litro vezes ml, é igual a minha concentração no final vezes 200 ml. Então, a concentração no final vai ser quanto? 60 mais 10, que dá no total 70 gramas por litro vezes ml. E lá embaixo eu tenho 200 ml. Só prestar atenção. O 200 aqui estava multiplicando, ele foi lá para o outro lado dividindo, ok? O que acontece com as unidades? Só observar. Eu tenho ml em cima, eu tenho ml embaixo. ml nos dois, então a gente vai aí cancelar. Cancelei a unidade, então a minha resposta final vai ser em grama por litro. Então eu tenho 70 dividido por 200, que dá no total 0,35 gramas por litro. Ok? Misturei um de 0,4 com um de 0,2, a minha concentração no final ficou 0,35 gramas por litro. Certo? Mais uma para a gente praticar. Qual a molaridade de uma solução de hidróxido de sódio? Hidróxido de sódio, todo mundo sabe, que é encontrado comercialmente com o nome de soda cáustica, que é uma base extremamente forte, ok? Solução de hidróxido de sódio formada pela mistura de 60 ml de uma solução 5 mol por litro com 300 ml de uma solução 2 mol por litro. Olha aí, da mesma base. Então, não teve reação química. Então, estou misturando duas soluções que têm o mesmo soluto. O soluto aí é o hidróxido de sódio. Conseguiram interpretar a questão? Misturei o primeiro com o segundo. Misturei, eu tenho uma solução final. Qual é o valor dessa concentração da minha solução final? Então, só prestar atenção aonde eu vou colocar. O primeiro, 5 mol por litro com um volume de 60 ml. O segundo, 2 mols por litro com um volume de 300 ml. Olha a unidade, mol por litro. Se é mol por litro, então eu vou utilizar a concentração molar. M1V1, M2V2, MFVF. Ok? Concentração do primeiro, 5. Volume do primeiro, 60. Concentração do segundo, 2. Volume do segundo, 300. Qual é o volume final? Só somar o primeiro com o segundo. Então, eu tenho 300 mais 60, que dá no total 360 ml. Então, eu tenho 5 vezes 60 mais 2 vezes 300 igual a concentração final vezes 360 ml. Então, a minha concentração no final, eu vou ter 5 vezes 60, 300 mol por litro vezes ml, mais 2 vezes 300, 600 mol por litro vezes ml, é igual a concentração final vezes 360. Isolando a concentração no final, né, eu tenho 300 com 600, 900. 300 mais 600 deu no total 900, é igual a concentração no final vezes 360. Passei o 360 para o outro lado, aqui está multiplicando, quando passa para o outro lado ele passa dividindo, então eu tenho 900 divididos por 360, olha a unidade, ó. Cancelo ml em cima com ml de baixo, então a minha resposta final vai dar em mol por litro. Então eu tenho 900 dividido por 360, que dá no total 2,5 mol por litro, ok? Misturei uma de 5 mol por litro com outra de 2 mol por litro, olha o valor da resposta final, 2,5 mol por litro. Renato, por que deu tão baixo? Galera, a gente tem que prestar atenção no volume. O volume do primeiro é 60 ml. A concentração dele é mais alta, 5 mol por litro.
mais a concentração do segundo, 2 mol por litro, mas olha o volume do segundo, eu tenho 300 ml, ok? Eu tenho muito mais, então a concentração no final vai ficar mais próximo de quem? Vai ficar mais próximo da concentração daquele que tem um maior volume, ok? Então, o primeiro tinha 5, o segundo tem 2, a concentração no final deu 2,5, muito próximo da minha concentração da segunda solução, ok? E nós temos mais um caso. Nesse caso, bora interpretar. Qual será o volume de uma solução de hidróxido de sódio, 60 gramas por litro, que deve ser misturado a 300 ml de uma solução 60 gramas por litro da mesma base, a fim de torná-lo uma solução de 72. Agora a gente tem que interpretar, ok? Tenho que interpretar por quê? Porque a minha questão está dando 3 unidades de concentração. Se ela dá 3, então ela não quer a minha concentração no final. Ela quer o quê? Qual o volume de uma solução, 60 gramas por litro. Então, ele quer achar o V, ok? Então, o volume de uma solução 60 gramas por litro, que eu misturei com 300 ml de uma solução 80, e eu formei uma base com concentração 72. Ok? Então, quero saber qual é o valor do meu V1. Questãozinha para a gente interpretar e detalhar. Ok? Então, bora lá. Concentração do primeiro, volume do primeiro. Concentração do segundo, volume do segundo. Concentração final, volume final. Concentração do primeiro, a questão está te falando, 60. Ok? Concentração do segundo, 80. Volume do segundo, 300, que deve misturar a 300 ml de uma solução 80, ok? Concentração final, a questão te falou que é 72, e o volume final? Volume final, a gente está vendo que é a soma do V1 com o V2. Eu tenho o valor do V1? Eu não tenho. Eu só tenho o valor do V2, porque a questão quer que eu ache o valor do V1. Então, a minha concentração no final é o V1 mais o 300, porque não é V1 mais V2, então V1 mais 300, ok? Agora só matemática, simbora. 60 vezes V1 mais 80 vezes 300, eu tenho 2.400, é igual a 72 vezes V1 mais 21.600, então é 72 vezes V1 mais 72 vezes 300, que dá 21.600. Ok? Número de um lado, letras do outro. Então, esse 60 está positivo, passa para o outro lado, negativo. Esse está positivo, passa para o outro lado, negativo. Ok? Então, eu tenho 24.000 menos 21.600, desculpa, é igual a 72 vezes V1 menos 60 V1. Então, eu tenho 2.400 igual a 12V. Isolei o V, então é 2.400 dividido por 12. O meu volume final dá um total de 200 ml. Então eu preciso tirar 200 ml do primeiro, misturei com 300 ml do segundo, obtive uma solução no final de 500 ml, porque é 200 do primeiro com 300 do segundo. Concentração do primeiro 60, concentração do segundo 80, concentração que ficou no final, 72 gramas por litro. Então, essa questão, o diferencial das outras 3 que a gente resolveu é somente a interpretação. A gente tem que interpretar para conseguir resolver, ok? Uma dicasinha, mais uma vez, lá no Instagram, ok? No QStudy tem um resumo de diluição e também tem um resumo de mistura de soluções sem reação química, ok? Dá uma olhadinha lá, copia no caderno, deixa bonitinho, que vai te ajudar muito na resolução de exercícios, certo? Galera, a gente finaliza a aula aqui. Se tiver ficado alguma dúvida, manda uma mensagem lá no chat na hora da aula, ok? Plataforma do colégio, mandou a mensagem, a gente vai ajudar vocês na resolução das atividades, ok? Beijo para todos vocês, estou com saudade, até a nossa próxima aula. Beijão, galera!